Infarto fulminante. Neste vídeo eu vou te falar o que é o infarto fulminante, quais são as causas, o que você deve fazer se estiver sentindo os sintomas que eu vou falar a seguir e qual é o tratamento adequado. Então, se você tem interesse nesse assunto, vem pro vídeo. O infarto fulminante é uma obstrução de uma artéria coronária que acontece de repente, de uma vez. Esse termo é um termo mais leigo, não é um termo médico, mas é muito utilizado em reportagens, em vizinhos que falam de um caso de um amigo, de um fulano que teve um evento desse. Então, o infarto acontece quando temos essas artérias no coração, elas se fecham por algum motivo. Geralmente é uma obstrução por uma placa de colesterol que se rompe e deixa formar trombo. Essa oclusão faz com que o coração sofra uma necrose, que é a morte daquele tecido. Quando não há suprimento sanguíneo adequado naquela região, há o infarto. E por que as pessoas falam que o fulano teve um infarto fulminante, morreu de repente? Muitas vezes eles confundem isso com morte súbita. A morte súbita é aquela morte onde o paciente evoluiu no início dos sintomas dentro das primeiras 24 horas desse início dos sintomas, ou seja, a pessoa teve uma dor no peito, um mal-estar, um mal súbito e evoluiu com a morte súbita. Não necessariamente pode ser o infarto. É muito comum que seja um infarto. O infarto é uma das principais causas no mundo. O infarto agudo do miocárdio pode ser a causa de morte súbita. Mas voltando para o caso do infarto fulminante, é aquele infarto onde a pessoa é pega de surpresa. Os sintomas são súbitos, rápidos. E o que devemos pensar, o que devemos fazer nesse momento? A primeira coisa é saber identificar os sintomas. Um sintoma, principalmente com a dor no peito, é o principal sintoma de um infarto fulminante. A dor no peito do lado esquerdo que irradia para a mandíbula, para a raiz do pescoço, principalmente para o membro superior esquerdo, ou seja, para o seu braço, a mão formiga, e associado a outros sintomas, por exemplo, como a sudorese, aquela sudorese que é pegajosa, fria, a pessoa está pálida, com a boca esbranquecida, isso pode sugerir muito que seja um infarto. Outras pessoas desenvolvem sintomas mais embaixo aqui, em vez de ser do lado esquerdo, mas na boca do estômago. É o que chamamos de epigastralgia. Essa dor também pode ser uma dor típica nos pacientes que têm um infarto. Pacientes que evoluem também com a dor que começa desse lado, do lado esquerdo, e vai para as costas, também pode ser uma dor típica de infarto. Tem gente que só tem a dor nas costas e pode sim ser um fenômeno relacionado a um sintoma de infarto. Outros sintomas que podem sugerir que a pessoa está tendo um infarto fulminante é náuseas e vômitos. Associada a esses quadros que eu falei, a pessoa tem náuseas, a pessoa vomita e não tem mais nada no estômago para vomitar. Não é relacionado a nenhum problema do estômago e sim a um problema no coração. Outro sintoma que a pessoa pode ter subitamente é a falta de ar. A falta de ar, que inicia rapidamente, de uma forma súbita, de uma forma repentina, pode sugerir um quadro de infarto fulminante. Então, esses sintomas que eu falei podem ser, sim, sugestivos de um infarto fulminante. Infelizmente, tem pessoas que têm um infarto e não têm dor e podem ser rápidos, podem ser fulminantes, que são aquelas pessoas, geralmente mulheres, idosos, afrodescendentes e diabéticos. Esses pacientes, eles podem ter um mal súbito já com uma parada cardíaca, ou então sintomas que são chamados atípicos, por exemplo, somente falta de ar, não sentem dor no peito, sentem, por exemplo, uma dor epigástrica, uma dor na boca do estômago, sugerindo até uma gastrite. Então, esses pacientes que eu falei devem tomar com muito cuidado para identificarmos o infarto agudo do miocárdio, o infarto fulminante. A causa
do infarto fulminante já é conhecida, é a obstrução das artérias coronárias. Nós temos 3 artérias coronárias no nosso coração. Alguma dessas artérias que obstruir repentinamente, a placa de colesterol forma trombos e oclui, nesse momento é que o indivíduo vai sentir os sintomas. Por exemplo, em casos dos pacientes que são sintomáticos, tem dor no peito, náuseas, vômitos, já começa a progredir uma cascata de coagulação. A formação de trombos, ela vai sendo mais frequente e necessitando assim salvar aquela área do coração que está acometida por esse infarto. Essa artéria que irriga aquela área determinada do coração, ela precisa ser aberta. Então, numa pessoa que está infartando, se você identificou aqueles sintomas que eu falei, os fatores que são de risco para essas pessoas terem um infarto, é necessário pensar que você tem que levar essa pessoa diretamente para um atendimento médico de urgência. As pessoas que são diabéticas, hipertensas, possuem colesterol elevado, já tem história na família de alguém que já infartou, já colocou stent no coração, já fez ponte de safena, já fez revascularização miocárdica, todos esses fatores são fatores de risco para a doença coronária, para pessoas terem um infarto fulminante. Então, se você se deparar com alguém na rua com esses sintomas de mal-estar, dor no peito, sudorese gelada, sudorese pegajosa, falta de ar, tudo isso associado a esses fatores de risco que eu falei, isso pode ser sim um infarto fulminante. E se você deparar com essa pessoa na rua, o que você pode fazer para melhorar? Primeira coisa, identificar os sinais, identificar esses sintomas que eu falei, é tentar procurar ajuda. Chame alguém, não precisa ficar com vergonha. Chame alguém, peça ajuda e peça uma ambulância para que essa pessoa seja levada ao pronto atendimento o mais rápido possível. Como eu te falei, a artéria está ocluída e o músculo cardíaco precisa ser salvo. Essa parede do coração que está sofrendo, ela precisa ser corrigida imediatamente, ou com medicamentos ou com tratamento que eu vou falar mais adiante. Logo, tente acalmar essa pessoa, tente estabilizar essa pessoa deitando ela e procure acalmá-la. Você, como pessoa leiga, tem que ter o objetivo de levá-lo para o hospital. Identificado esses sintomas e esses sinais, você deve levar essa pessoa ao hospital. Se a ambulância estiver muito difícil, leve seu próprio carro o mais rápido possível. Entretanto, se essa pessoa não estiver os sinais vitais, não estiver respondendo, aí você deve chamar ajuda para uma pessoa que seja treinada para o atendimento básico de vida, que é o BLS, que é o atendimento para pessoas que estão em parada cardíaca. Aí você tem que chamar também ajuda e procurar essa pessoa o mais rápido possível. A pessoa que está tendo um infarto fulminante, ela tem muito pouco tempo para que desobstrua essa artéria. A partir de 30 minutos que a artéria já está ocluída, zonas de necrose vão estendendo no coração. E o problema que isso acontece é que ela pode fazer de imediato arritmias cardíacas que são malignas. Essas arritmias cardíacas é que fazem a pessoa ter a morte súbita, o colapso, a parada cardíaca. Lembre que se você estiver diante de uma pessoa que está tendo um infarto, é preciso você colocar na sua cabeça, levá-la ao hospital para o tratamento adequado. Essa pessoa pode ter uma parada cardíaca a qualquer momento. É necessário corrigir a causa. Qual é a causa do problema? A obstrução dessa artéria coronária. E essa artéria coronária obstruída necessita de medicamentos. Um medicamento que você pode ter com você, ou perto de você, ou até a pessoa pode estar tomando, é o AS. Você pode orientá-la a mastigar 2 comprimidos de AS, se possível, se ela estiver falando, se ela estiver consciente e orientada. Ela mastigando o comprimido de AS já vai ajudar muito essa pessoa até chegar no hospital. Não dê nenhum outro medicamento além do AS. Se você acha que essa pessoa está infartando, o único medicamento que você pode dar antes de chegar no hospital é o AS, até mesmo porque muitas das mortes de infarto fulminante acontecem fora do hospital, ou seja, necessitando desse tratamento aí.
A primeira coisa que você tem que pensar quando a pessoa estiver com um quadro sugestivo de um infarto fulminante é levá-la ao hospital. Quando você chegar com essa pessoa no hospital, ela deve procurar de imediato a emergência. Ela não deve ficar aguardando, esperando triagem ou outra coisa do tipo. Esse paciente entra direto para a sala de emergência e lá os médicos podem fazer o tratamento adequado. Se o paciente tiver condições de receber trombolítico, será dada uma medicação na veia do paciente para que desobstrua a artéria. Ou então, o paciente já vai diretamente para o cateterismo. O cateterismo visa saber qual artéria dessa foi acometida e se a obstrução deve ser corrigida com os stents. Os stents, eles abrirão aquela artéria culpada e sim salvará a vida do paciente. Muitas pessoas acham que quando a pessoa vai para o cateterismo é um exame perigoso e isso não é verdade. O cateterismo, na verdade, ele está ajudando a salvar a vida dessa pessoa. Quando a artéria está obstruída, a única coisa que temos para fazer às vezes é o cateterismo, é angioplastia para salvar essa pessoa. Você conhece alguém que já passou por uma situação semelhante? Uma pessoa que teve um mal-estar, uma dor no peito e já faleceu? Ou então teve tempo de correr para o hospital para que seja salva, que fez o cateterismo, que estava infartando? Comenta aqui para mim que isso é muito importante. O infarto fulminante pode acontecer com qualquer pessoa e provavelmente na sua vida inteira você vai se deparar com uma pessoa passando mal nessas condições. Por isso, esse vídeo é muito importante você curtir e principalmente compartilhar com mais pessoas. Informação salva vidas. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência.